Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Já ouviram falar acerca da inspiração divina da Bíblia? Pois bem, é sobre esse assunto que eu quero falar com você. Estamos numa maratona há mais um ano para falar acerca da lição bíblica editada pela CPAD, cujo tema nesse primeiro trimestre é a supremacia das Escrituras. Na semana passada trabalhei a lição de número 1, que fala sobre a autoridade da Bíblia. E agora quero falar sobre inspiração. Mas antes de começarmos a aula, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento deste canal, que é uma das ferramentas que eu uso para a propagação do Evangelho de Cristo. Vem comigo para mais uma aula, será um aprendizado muito importante que trará muita edificação para a sua vida. E sem dúvida iremos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Como de praxe, eu irei colocar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Elas irão agregar sobremaneira o conteúdo que iremos trabalhar. Vamos juntos. Vem comigo para mais uma aula. Lição de número 2. A inspiração divina da Bíblia. O texto áureo está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que nos fala: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática nos diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre assuntos bem interessantes. Na segunda-feira, os autores bíblicos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Na terça, tudo que está escrito serve para o nosso ensino. Na quarta, as Escrituras não estão condicionadas às limitações de seus autores humanos. Na quinta, a linguagem bíblica busca alcançar a compreensão de todos. Na sexta, Cristo reconheceu a inspiração divina do Antigo Testamento. E no sábado, a palavra inspirada pelo Espírito Santo opera na regeneração dos pecadores. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3 e 2 Pedro, capítulo 1. Será o texto base para a nossa reflexão. Vamos meditar no que diz o texto sagrado. Começando por 2 Timóteo 3, verso 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Falando agora de 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 19, o texto nos diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que maravilha! Olha que texto muito rico e profundo. Essa nova lição, ela traz para nós um plano de aula. Eu quero só dar uma pincelada naquilo que eu interpreto que é importante para falarmos aqui nesse vídeo, mas você que está com a revista em mãos vai poder se debruçar mais profundamente sobre isso. Na introdução, o autor traz a importância de crermos na Bíblia, que é inspirada, divina e verbal, e plenariamente, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações.
nesse sentido, trazer luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras é o objetivo maior dessa lição. Então, devemos focar nisso. Enquanto que os objetivos específicos nos falam sobre, primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia, e o 3, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador, e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. Então vamos nos debruçar sobre esses objetivos. Os hinos sugeridos para a lição são 252, 456 e 558 da harpa cristã. Lembre-se que esses hinos são hinos sempre associados ao tema que está sendo trabalhado. Falando especificamente agora do conteúdo. A inspiração divina foi operada de forma sobrenatural pelo Espírito que nos deu a Bíblia, que é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Então, precisamos guardar no nosso coração de forma impregnada esse aspecto, porque não há acessórios. A Bíblia é o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. O tópico 1 nos fala sobre a doutrina da inspiração bíblica. E dentro desse tópico temos a inspiração bíblica é divina, a inspiração bíblica é verbal, a inspiração bíblica é plenária. Vamos tratar sobre esses subtópicos. Vamos lá. Quando o autor diz que a inspiração bíblica é divina, precisamos nos atentar para a expressão que aparece no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Então, essa expressão e suas similares aparecem quase 4.000 vezes no Antigo Testamento. Então, perceba que ao receber a revelação do Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Já Jeremias foi advertido, não esqueças nenhuma palavra. Já no Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Já João assegura que o Senhor lhes revelou coisas que brevemente devem acontecer. Então, quando olhamos para a Bíblia, precisamos entender que até os sinais diacríticos, quando o autor usa a expressão diacríticos, ele está se referindo a acentos e pontuações que comprometem a interpretação de determinada palavra ou expressão. Então, na língua portuguesa, podemos pensar no acento tio, no acento agudo, nas vírgulas, no ponto e vírgula. Se olharmos para a linguagem hebraica, alguns pontos em algumas letras mudam totalmente o significado e o sentido da palavra. E a Bíblia diz que nenhum jota ou tio se omitirá da lei. Então perceba que a Bíblia foi escrita da forma como Deus quis e não deve ser mudada. Então todas as referências aqui citadas são importantes para examinarmos com cuidado, atenciosamente. Êxodo 24:4, Jeremias 26:2, 1 Coríntios 2:3, Apocalipse 1:1, Mateus 5:18, porque nos falam acerca desse assunto. Quando falamos sobre a inspiração bíblica verbal, ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, conforme o texto que nós lemos de 2 Timóteo 3,16. É uma tradução do grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Então, Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porque quando falamos de inspiração, estamos falando do aspecto de puxar o ar de fora para dentro. Se o Espírito Santo tem a simbologia de um vento veemente e impetuoso, Deus assoprou esse vento e nós, ou os escritores sagrados, inspiraram. E a partir de então eles escreveram aquilo que Deus quis que fosse escrito. Só que eles não ficaram em transe.
nem se comportaram como um robô, onde Deus foi ditando palavra por palavra. A inspiração acontece se utilizando da própria personalidade, do talento daquele que é inspirado. Foi isso que Deus fez em relação aos autores da Bíblia. Iremos falar um pouco mais sobre esse assunto no decorrer da lição. Um outro aspecto é que a inspiração bíblica é plenária, ou seja, ela é completa, é total, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Veja que o texto que lemos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta. Se falarmos da declaração de fé da Assembleia de Deus, existe o termo que nos diz que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade, ou seja, nenhum texto da Escritura pode ser desprezado. Não podemos dizer que a Bíblia contém ou se torna a palavra de Deus. Ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros, sem falha alguma. Então é importante destacar esse aspecto. Muitas pessoas têm tentado relativizar o conteúdo da palavra, dizendo que há confusão, que há erro de concordância, que há contraponto, que a Bíblia contém a palavra de Deus, que na Bíblia o diabo fala. Isso é um equívoco tão grande, porque não é o diabo que fala na Bíblia. O autor está relatando o que Satanás diz. É diferente. Veja que quando nós examinamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é tão tremenda que foram diversos autores, mas a Bíblia converge para um tema principal, para o seu foco, que é Jesus Cristo. Algumas pessoas questionam as narrativas dos evangelhos quando tratam acerca de determinado assunto. Por exemplo, o texto da multiplicação dos pães que aparece em todos os evangelhos. Cada um narra com a riqueza de detalhes diferentes. E as pessoas questionam, por que a narrativa aqui em um evangelho é de uma forma e em outro evangelho de outra forma? Isso é muito simples de entender. Ninguém consegue reproduzir uma história na sua totalidade de forma igual a outra pessoa que viu a mesma cena. Se 4 pessoas viram a mesma cena e você fizer a mesma pergunta, claro que algumas vão contar com mais riqueza de detalhes que outras e algumas podem focar em determinados cenários que julgaram mais importantes do que outros. Isso é básico. Mas algumas pessoas tentam se utilizar desse tipo de análise para distorcer, relativizando a inspiração bíblica. Esse tipo de argumento não é suficiente. Nenhum será. O tópico 2 nos fala sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. Primeiro, inspiração dos autores, depois as imitações dos autores, depois os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Falando sobre a inspiração dos autores, o Espírito Santo conferiu-lhes liberdade segundo a capacitação de cada um. Veja Abacuque escrevendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então perceba que Abacuque retrata um ambiente agrícola. Por quê? Era a realidade dele e Deus o usou diante daquilo que era a realidade dele. Os autores não foram intérprete divino. Deus não inspirou os escritores apenas os pensamentos e ideias. O Espírito Santo inspirou cada um segundo as palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então perceba que mesmo tendo particularidades, gêneros literários diferentes,
vocabulários diferentes, eles transmitiram o que Deus quis dentro da realidade de cada um. Quando falamos sobre a limitação dos autores, podemos perceber que foram pessoas como nós que foram escolhidos por Deus para relatar o texto bíblico. Perceba que Moisés, mesmo sendo o autor da maior parte do Pentateuco, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida por conta de erros que cometeu. Era um homem sujeito a falhas. Entretanto, nenhum texto das Escrituras quanto à sua inspiração e veracidade está condicionado à limitação dos autores. Porque Deus usou as características e qualidades das pessoas para transmitir o necessário para nós, dentro das suas virtudes. O propósito de Deus não foi transformar os autores bíblicos em super-homens, nem homens perfeitos, mas usar aquilo que eles tinham de virtude. É importante nós entendermos esse aspecto. Porém, eram homens como nós somos homens. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Então, cada autor fez uso de gêneros distintos. Aí podemos falar sobre narrativa, podemos falar sobre poesia. E aqui é muito claro, né? Narrativa, a própria etimologia da palavra esclarece. É a narração de um texto, é o relato de fatos. Poesia é uma linguagem mais rebuscada. Quando olhamos para o livro de Salmos e Provérbios, podemos ver presente isso. Percebemos também o uso de figuras de linguagem como emprego de parábolas. Jesus empregou muitas parábolas. Enigmas. Olhe lá o enigma que Sansão apresentou para o povo acerca da sua própria pessoa. Alegorias, hipérboles. Então perceba as metáforas, símiles. Então perceba que a Bíblia está recheada disso. Quando lemos, por exemplo, Salmo 19:1, perceba que há um paralelismo ali naquele versículo, porque o autor fala da mesma coisa usando palavras diferentes. Quando ele diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele está falando acerca da criação, acerca da dimensão daquilo que Deus criou, só que ele usa termos diferentes. Então, tudo isso faz parte de figuras de linguagens que são empregadas. Tudo isso faz parte de gêneros literários que são utilizados para relatar o texto bíblico. Então, o emprego desses recursos, o importante é nós entendermos isso, evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Ou seja, Abacuque tinha aquela cultura dele agrícola, Isaías era um profeta mais rebuscado, um homem que viveu no palácio, então que tinha uma linguagem mais culta. Perceba que quando você olha para o livro do profeta Isaías, é uma mini Bíblia. Uma mini Bíblia. Então, mas isso não invalida o fato de Abacuque ser agrícola e Isaías do palácio. Foi o momento pontual, aquilo que Deus quis revelar, aquilo que Deus quis que fosse escrito e da maneira que foi escrito. Um outro aspecto, a linguagem do senso comum. Podemos perceber que na descrição de momentos científicos, os autores sagrados usaram fraseologia comum popular. Veja a expressão de Josué: o sol parou. Então sabemos que o sol não para. São os planetas que giram em torno do sol. Mas essa é a linguagem popular que as pessoas usam. Perceba que as pessoas falam: o sol está quente hoje. Isso é uma expressão regional. O sol está quente hoje, está mais quente. Não existe o sol mais quente. O sol é o sol. Existem as estações do ano, no momento em que o planeta está mais próximo ou mais afastado do sol. Mas não existe o sol mais quente.
Mas são linguagens que nos aproximam do entendimento, da interpretação. Talvez, se fosse utilizado outro tipo de linguagem, não seria tão claro para os ouvintes. Vamos continuar agora caminhando para o final, falando sobre o tópico de número 3, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Novo Testamento e a obra da regeneração e a iluminação. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Falando sobre a inspiração do Antigo Testamento. Veja o que nos traz o autor. A Bíblia reitera a inspiração divina. No registro de Juízes, veja que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos. Essas declarações atestam o Espírito Santo como fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Então, é importante, depois que você se debruce sobre Juízes 3:4, Esdras capítulo 1, verso 1, capítulo 5, verso 1, Zacarias 7:12, Lucas 24:44, são textos que atestam essas coisas. Em relação à inspiração do Novo Testamento, perceba que existem dois pressupostos básicos. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, que está lá em João 14:26, e os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Atos 2:4, 1 Coríntios 2:10. Então, em João 14, o Consolador, que Jesus promete enviar. Em Atos 2:4, dia de Pentecostes, cumprimento do derramamento do Espírito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente ouviu-se um som de vento veemente e impetuoso, e veio sobre cada um, que encheu toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo, que repousaram sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo. Então perceba que Jesus prometeu e cumpriu, e no panorama bíblico isso está presente. Paulo declara e escreve sobre a orientação do Espírito, que suas epístolas são a palavra de Deus. Então temos as referências de Romanos 15:15, 1 Coríntios 14:37, Gálatas 1:12, 1 Tessalonicenses 2:13. Então tudo isso atesta a veracidade. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escritura, 2 Pedro 3:16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito nos escritos da Nova Aliança, como João 16:13. Então, o que a gente precisa observar aqui? Que a Bíblia interpreta a Bíblia, que a Bíblia confirma a Bíblia, que a Bíblia expõe a inspiração e a autoridade que a própria Bíblia tem. Por isso não devemos nos ater a textos isolados, a versículos isolados. A Bíblia precisa ser lida como um panorama, como um todo, para entendermos o contexto, para entendermos a origem, para onde aponta, o que foi prometido, o que se concretizou. Mais uma vez eu reitero, como na lição passada, veja que Isaías profetizou acerca do nascimento de Jesus, que foi um tema que nós abordamos no Natal. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. E quando o anjo aparece para Maria, ele confirma o que irá acontecer. Que ela era virgem e iria conceber do Espírito Santo. Então, a Bíblia pela Bíblia se confirma. Um outro aspecto é a obra de regeneração e iluminação. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está registrado lá no Evangelho de João. Por isso percebemos que o Espírito Santo atua no processo de salvação, produzindo fé regeneradora. Pelas graças sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra.
Então, nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração do ser humano, a fim de regenerar pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Essa ação de conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação, ou seja, clarear o ambiente que está escuro. Então, antigamente nós éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque vivemos na escuridão, nas trevas espirituais e fomos iluminados, ou seja, a luz de Cristo passou a reinar em nós através do Espírito Santo. Então perceba que o Espírito Santo é aquele que inspira e ilumina. Não se trata de uma nova revelação. Se trata da iluminação de quem ele inspirou. Ou seja, pela fé ouvimos a palavra, essa palavra que ouvimos, ela faz morada em nosso coração e o Espírito ilumina, ou seja, traz a interpretação adequada e nos mostra qual é o caminho. Então podemos concluir dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade, e esse ensino concorda com a declaração de fé da Assembleia de Deus, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, espero que você guarde esse ensinamento no seu coração, que ele possa produzir frutos na tua vida, que você seja cada vez mais edificado pela palavra e possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Está aí na tela um QR Code caso você queira ser um colaborador do canal. Na descrição do vídeo também tem algumas informações acerca disso. Que você possa investir no reino de Deus. Tenha uma semana vitoriosa. Eu aguardo você para uma próxima lição. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.